Olá, bom dia para você que nos acompanha, seja muito bem-vindo. Estamos ao vivo, são 10 horas da manhã pelo horário de Brasília e a partir de agora você confere as principais notícias desta quarta-feira. E nós abrimos essa edição com informações do Rio de Janeiro. A Baixada Fluminense enfrenta nesta quarta-feira problemas no transporte público. 2 ramais inteiros da Supervia não começaram a operar logo cedo por conta de falhas. Além disso, rodoviários de ônibus de linhas intermunicipais entraram em greve ainda de madrugada. Só nos trens, 54 estações da Supervia nem sequer abriram. As paralisações afetaram 6 municípios: Belford Roxo, Duque de Caxias, Mesquita, Nilópolis, Nova Iguaçu e São João de Meriti. O IBGE estima que nessas regiões moram mais de 3 milhões de pessoas. Agora, vem aqui comigo, porque nós vamos juntos, ao vivo, até a Praça da República, ver como está o tempo hoje. Você vê aí na sua tela, muito verde, o sol aparece um pouco tímido ainda entre nuvens, mas como sempre o dia segue lindo. De volta comigo? Vamos conferir a previsão do tempo para algumas cidades do país. De olho no nosso telão, começando por São Paulo, hoje a possibilidade de chuva aqui na capital é bem fraca. Ela deve vir mais à noite e em pontos isolados. A mínima será de 17 e a máxima chega só até os 25 graus. No Rio de Janeiro, a chance de chuva é maior, 30%, e o sol aparece entre muitas nuvens. Mínima de 23 e máxima de 27 graus. Para finalizar, falamos de Campo Grande. O dia também fica nublado, com possíveis pancadas de chuva. Mínima de 22 e máxima de 32 graus. Agora vamos para uma atualização do conflito no leste europeu. A ONU divulgou hoje depoimentos considerados possíveis de que a Rússia usou bombas de fragmentação em áreas povoadas na Ucrânia, pelo menos 24 vezes. A informação foi revelada ao Conselho de Segurança por Rosemary DiCarlo, subsecretária-geral da ONU para Assuntos Políticos e de Construção da Paz. O escritório do Alto Comissariado da ONU para os Direitos Humanos recebeu alegações críveis de que as forças russas usaram essas munições em áreas povoadas pelo menos 24 vezes. Alegações de que as forças ucranianas usaram tais armas também estão sendo investigadas. Os ataques indiscriminados são proibidos pelo direito internacional humanitário e podem constituir crimes de guerra. Rosemary expressou grave preocupação pelo uso de bombas de fragmentação em áreas residenciais. Esse tipo de arma faz a maior parte das vítimas civis e provoca destruição massiva de infraestruturas, como edifícios residenciais, hospitais, escolas, estações de água e sistemas elétricos. O secretário-geral adjunto da ONU para Assuntos Humanitários, Martin Griffiths, declarou em Genebra após uma rápida viagem a Moscou que não avançou na missão de alcançar um cessar-fogo humanitário. E ainda sobre a guerra, os Estados Unidos vão adotar, em coordenação com outros países, como a União Europeia e também o G7, novas sanções contra a Rússia. Entre elas está a proibição de qualquer novo investimento na Rússia. A informação é de uma fonte ouvida pela agência France Presse. As medidas em resposta à invasão russa na Ucrânia também vão incluir mais sanções contra instituições financeiras e empresas públicas na Rússia e sanções a funcionários do governo russo e seus familiares. Essas decisões, que fazem parte de uma bateria de medidas tomadas desde o início da invasão russa da Ucrânia em 24 de fevereiro, danificariam instrumentos chaves do aparato estatal russo e causariam danos econômicos imediatos e agudos. Segundo a fonte, a economia russa vai se contrair 15% ou mais em 2022, devido ao efeito da guerra na Ucrânia e às sanções do Ocidente, uma recessão de uma gravidade sem precedentes que apagará os avanços econômicos conquistados pela Rússia nos últimos 15 anos. A União Europeia também planeja endurecer as sanções contra a Rússia. A Comissão Europeia propôs deixar de comprar carvão russo e quer fechar os portos europeus aos navios russos. Eu sigo com notícias internacionais. A rede social Twitter nomeou Elon Musk para o seu conselho de administração.
E o mercado reagiu bem à notícia e as ações voltaram a subir. Dono da Tesla e da SpaceX e considerado o homem mais rico do mundo, Musk anunciou na segunda-feira a aquisição de 73,5 milhões de ações do Twitter, que equivalem a 9,2% do total. As ações da companhia tiveram uma forte valorização de 27% em Nova York. O investimento do magnata na empresa alimentou as especulações sobre a aquisição do microblog, que é influente nos mundos político e midiático, mas cujo crescimento lucrativo se mostrou muitas vezes ilusório. Musk disse que estava ansioso para trabalhar com o conselho de administração para fazer melhorias significativas no Twitter nos próximos meses. O mercado gostou da notícia e as ações fecharam em alta de quase 3% nesta terça-feira. Elon Musk vai permanecer no conselho de administração do Twitter até a reunião anual de acionistas da companhia em 2024 e prometeu não incrementar sua participação em mais de 14,9% nesse período, de acordo com documentos oficiais apresentados à Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos. E antes de encerrar, eu trago uma curiosidade para você aí de casa sobre o meio ambiente. A Colômbia tem se tornado um refúgio para as abelhas. Os apiários estão se consolidando dentro das universidades, como um meio para a conservação dos insetos. Vamos ver. O apiário da Universidade do Rosário, em Bogotá, serve como laboratório para o desenvolvimento de um suplemento alimentar que protege as abelhas dos pesticidas. Professores e alunos trabalham para preservar esses insetos polinizadores ameaçados pela mudança climática, agrotóxicos, pragas e agricultura. Uma maneira de entender o que acontece com as abelhas é que os pesticidas acabam afetando algumas regiões neurológicas que afetam, por exemplo, o aprendizado e a memória, e acabam com danos muito semelhantes ao Alzheimer. A lei proíbe a criação de abelhas na cidade devido ao risco de picar as pessoas, mas as universidades estão isentas, sob rigorosos protocolos de segurança. Nós estamos interessados em trabalhar com estas abelhas porque elas também podem aprender diferentes estímulos, como cheiros florais e as cores. Cerca de 90% das plantas silvestres e 75% das colheitas mundiais dependem da polinização. Mas, de acordo com a ONU, 40% das abelhas e borboletas estão em risco de extinção. Entre o final de 2020 e o início de 2021, vários apicultores perderam centenas de colmeias por envenenamento pelo pesticida fipronil, principalmente em áreas rurais do oeste da Colômbia. Em uma universidade em Bogotá, o apiário funciona como um refúgio sustentável para estes animais. Estes insetos são extremamente relevantes e importantes para nossas vidas, especialmente porque ajudam a garantir parte da segurança alimentar da Colômbia e do mundo, através do serviço de polinização que eles prestam. Ambas as universidades conservam a espécie Apis mellifera, uma das mais de 20 mil existentes, e que os especialistas enxergam como um símbolo e um chamado para abrir a discussão sobre proteção. Muito bacana e claro que o meio ambiente agradece. Por enquanto é isso, mas eu volto às 11 da manhã falando sobre o Abril Marrom, que é o mês de prevenção e combate à cegueira. É daqui a pouquinho, você não pode perder e claro, eu espero você. Até mais.